are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you... O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala, minha tropa, fala, nação concurseira, você aí que está preparado para ingressar no serviço público, você que está preparado para fazer o teu certame, fazer a tua prova e com certeza conquistar uma dessas vagas oferecidas, tá? Ou até mesmo concursos posteriores, onde vagas serão oferecidas e você vai conquistar uma delas. Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor GD, professor Giovanni Dias, e agora, pessoal, nós vamos estudar a Lei de Abuso de Autoridade, tá? Nós tínhamos uma lei bem antiga, né, que tratava do abuso de autoridade. Nós vamos agora trabalhar, claro, obviamente, a mais recente, que é a de 2019, que é a que está válida hoje. Ainda, pasmem, muitos editais trazem a antiga, tá? Como cobrança de edital, eles têm uma espécie de confusão mental e cobram lá a antigona, tá bom? Não, nós vamos trabalhar, lógico, a mais recente. Então, pessoal, vamos trabalhar aqui dentro da sistemática de blocos, tá? Vamos trabalhando bloco a bloco dentro dessa gravação ao vivo. Você que é novo aqui, se inscreva já no canal do YouTube do Objetivo Concursos e conheça a plataforma do Objetivo Concursos, os cursos isolados, a assinatura do Objetivo Play e tenha acesso ao melhor conteúdo, tá bom? Então vamos começar aqui agora, pessoal, a nossa gravação dos blocos, trabalhando ponto a ponto dos nossos flashcards. Você vai entender o que é o flashcard. Vamos lá. Fala, galerinha show do Objetivo Concursos, professor GD na área, sejam muito bem-vindos. Vamos trabalhar agora dentro dos nossos flashcards, né, que são os nossos resumos gerais do conteúdo da disciplina. Vamos trabalhar agora a Lei de Abuso de Autoridade, tá? Os flashcards, eles são muito importantes para que você possa ter aquela memória rápida acerca do conteúdo cobrado dentro das demais legislações, tá? E também dentro das disciplinas básicas, tá? Estudar por flashcard tem uma importância gigantesca na tua preparação, tá bom? Porque é uma espécie de revisão dinâmica. Então eu trouxe para vocês aqui, dentro da Lei de Abuso de Autoridade, pontos essenciais que podem ser cobrados em prova. Tranquilo? Show de bola? Então vem com o professor GD agora aqui para a primeira questão. Então o que é que ele traz aqui na primeira questão relacionada aí à Lei de Abuso de Autoridade? Ele pergunta, né, de maneira simples, o que é abuso de a Lei de Autoridade? O que é a Lei de Abuso de Autoridade? Essa lei, pessoal, define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Galera, pode ser agente público, servidor ou não. Por quê?
Porque para que eu cometa o crime de abuso de autoridade, basta que eu esteja investido de autoridade, ainda que temporariamente. Então, não precisa ser o servidor efetivo, tá? Basta que seja agente público, ó, servidor ou não, no exercício de suas funções, ó, ou a pretexto de exercê-las. Galera, hoje o servidor público ele tem que pisar em casca de ovo, meu amigo. Ele tem que andar pisando em casca de ovo sem quebrar a casca. Por quê? Porque em tudo ele pode incorrer numa tortura, ele pode incorrer no abuso de autoridade, ele pode incorrer em vários e vários delitos que controlam a sua atuação policial, tá? Então, é muito importante essa disciplina aqui, essa lei, não só para a tua prova, mas também para a tua vivência como militar, ou como policial civil, ou como PRF, guarda municipal, PM, tá bom? De maneira geral, a gente trabalhando aqui, tá bom? De maneira geral, estamos trabalhando aqui. Então, belezinha, vamos lá. Lei de abuso de autoridade, o que é a lei, né? Já disse para vocês, é aquilo que responde aí à autoridade. Então, pode responder pela lei de abuso de autoridade uma pessoa que não é autoridade? Não pode, pessoal. Não pode uma pessoa absolutamente civil. O cara é absolutamente... Quando eu falo absolutamente civil, é que o cara não é servidor, nem agente público, nem nada, tá? Mas é um termo que o militar usa, tá bom? Mas é um termo inadequado, né? Eu tenho que falar que o indivíduo absolutamente particular. Então, o indivíduo absolutamente particular, ele não é agente público, ele não pode cometer o crime de abuso de autoridade sozinho, isoladamente. Tá certo? Por quê? Porque tem que ser agente público, tá? E aí, se é servidor ou não, tanto faz. É isso que eu trago para vocês. Vem cá, ele traz aqui, ó. Em que situação as condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade? Galera, você vai lembrar de quê, ó? As condutas praticadas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Lembra, pessoal, para os crimes aí, para a lei de abuso de autoridade, eu tenho que ter um fim específico, tá? Um fim específico de agir. Um fim específico de agir. E que fim específico de agir é esse? É o M, lembra lá dos cantores, né? O MPB. MPB. O que é o MPB? Vamos lá. Ele tem que ter a intenção de prejudicar outrem, olha o Pzinho aqui, beneficiar a si mesmo, olha o B aqui, ou por mero capricho ou satisfação pessoal, olha o M aqui. Então, MPB. Nos crimes relacionados a abuso de autoridade, eu tenho que ter um fim específico de agir, tá? É tanto que não há o que se falar em abuso de autoridade culposo. Por quê? Porque eu tenho que ter um fim específico de agir. Como é que eu vou ter o intuito de cometer abuso de autoridade e, ao mesmo tempo, essa conduta ser culposa? Não tem como, tá bom? Então, lembra, para que eu responda por abuso de autoridade, eu tenho que cometer esse ato ou para prejudicar alguém, ou para beneficiar alguém, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, 3 fins específicos de agir dentro da lei aqui de abuso de autoridade. Tá bom? Belezinha? Fechou, né? Vamos para a próxima. 3, ó. A lei de abuso de autoridade pune o crime de hermenêutica. Galera, a lei de abuso de autoridade, ela pune o crime de hermenêutica, tá? Galera, o que é hermenêutica? Hermenêutica é, resumidamente, tá? Para vocês, é claro, não vamos entrar aqui em filosofia, tá? Nem sociologia, tá? Nem no juridiquês arame farpado, que é aquele termo jurídico que é usado por muitos apenas para manter o distanciamento da massa, tá? Então, nunca fui professor de juridiquês, não gosto, não serve para prova. Tá? A não ser que seja uma prova aí, sei lá, que você não vai fazer, né? Magistratura, você não vai fazer prova para juiz agora, tá bom? Nem para promotor de justiça agora, tá? Pelo menos na minha aula, não.
Então não vai servir o juridiquês para a gente aqui. A gente tem que falar numa linguagem simples. Então, hermenêutica, interpretação da lei. A interpretação da lei, pessoal, a mera interpretação errada da lei, ela pode gerar responsabilidade perante a lei de abuso de autoridade? E aí, o que é que você acha? Não. Ele traz aqui, ó, a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configuram abuso de autoridade. Então, a divergência entre a interpretação da lei ou avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então, por exemplo, o delegado ele interpretou a lei de uma forma equivocada e acabou pedindo a prisão preventiva de determinado investigado. O delegado ele pode responder por abuso de autoridade? Nesse caso, não. Por quê? Porque não houve o dolo. Então é por isso que ele traz, pessoal, inicialmente, aquela pré-condição para que exista esse delito. Tem que haver o dolo, tá bom? Tem que haver o dolo. Então tem que haver o fim específico de agir. Então uma mera falsa interpretação da lei não pode resultar, tá, em prejuízo para o agente. Por quê? Porque abuso de autoridade, eu tenho que ter a intenção, tá? A palavra aqui pra gente é intenção. Beleza? Bora para a quarta. Quem pode cometer sujeito ativo de abuso de autoridade? Então, qualquer agente público, servidor ou não. E aí, pessoal, as provas, elas sabem, né? As bancas, não é à toa que é a banca que faz o teu edital, né, meu filho? Então, a banca sabe as leis que vão cair lá para vocês. E o cara que vai fazer a questão da lei de abuso de autoridade é o mesmo cara que vai fazer a questão da lei de tortura, por exemplo. Tá? Não estou dizendo que vai cair especificamente, mas só para você ter uma ideia. O cara que vai fazer a questão de abuso de autoridade é o mesmo cara que vai fazer a questão de legislação especial. O mesmo professor que vai fazer. Então ele tenta dar uma misturada nas leis e ele sabe que, por mais que não caia no concurso específico, mas você estudou tal lei, você pode se confundir. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Para que eu cometa o crime de tortura, é necessário que eu seja servidor público? Não, não é necessário. É necessário que eu seja agente público mais amplo? Também não é necessário. Qualquer pessoa pode cometer. É diferente do crime de abuso de autoridade. No crime de abuso de autoridade, só pode cometer se for autoridade. Mas essa autoridade, ela pode ser o quê? Um agente público, claro, servidor ou não, tá? Essa autoridade, ela pode ser uma autoridade que é servidor ou não, tá bom? Beleza? Então, ó, é o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes. Ele traz da União, ele traz lá o rol, é um rol lá na lei. União, estados, Distrito Federal, municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas a ele equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do MP e membros dos tribunais e conselhos de contas, tá? Então, meu amigo, falou em agente público, de maneira geral, caiu na prova, o cara é agente público, ainda que temporário, transitório, ele vai estar sujeito à lei de abuso de autoridade. E aí nós temos condutas que correlacionam-se a essa lei de abuso de autoridade, tá? Que se correlacionam a determinados tipos penais aqui dentro dessa norma. Vamos para a quinta. Qual a definição de agente público para os efeitos dessa lei? Nós temos, pessoal, lá no artigo 327 do Código Penal, o conceito de quê? De funcionário público. Conceito de funcionário público. Conceito de funcionário público, tá? Ainda que ele traz, né? Agente ou funcionário ou servidor, ainda que transitoriamente, sem remuneração. E aí tem as equiparações, tá? Quem presta serviço para
é empresa concessionária de serviço público. Aí tem as equiparações, então é um conceito amplo de funcionário público. E aí a lei de abuso de autoridade traz também o seu próprio conceito, que é bem parecido com o que tem lá no 327, dentro do Código Penal brasileiro. O que é que ele fala? Ó? Qual a definição de agente público para efeitos dessa lei? Vamos lá. Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, tá? Então, ou seja, por exemplo, os membros do Legislativo não escapam, né? A gente viu lá no item passado, tá? Então, meu amigo, prefeito, vereador, deputado, senador, não escapa não, tá? Claro, prefeito é do Executivo, é porque eu só resumi tudão, tá bom? Então, os políticos não escapam, tá? De maneira geral, para não vincular só aos do Legislativo, tá? Porque eu falei também do prefeito, do Executivo. Então, veja, galera, não escapa. Se for agente público, não escapa. Ou se estiver como agente público, não tem como escapar dessa lei. Cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput desse artigo. Tá bom? Qual é o tipo de ação penal do crime de abuso de autoridade? Aqui, galera, isso aqui cai em prova não, isso aqui despenca. Os crimes de abuso de autoridade constantes nesta norma de abuso de autoridade, eles são de ação penal pública incondicionada. Ou seja, pessoal, independe de representação, tá? Independem de representação, de requisição, tá? Independe de qualquer situação. Eles são de ação penal pública incondicionada, tá certo? Então, só para entender, por quê? Cometeu abuso de autoridade, mas o cara que... Eu peguei, vamos dar um exemplo aqui. Eu peguei um bandido na rua, prendi o mala, peguei aqui a mão no cabelo dele e esfreguei na câmera. O que foi que eu fiz? Eu causei o quê? Um ato vexatório contra o indivíduo, tá? Contra o preso. Então, causei um ato aí que causou vexame a ele. Isso aí é abuso de autoridade. Por mero capricho ou satisfação pessoal, tá? Então, se enquadrou em abuso de autoridade. Aí o cara vai lá e diz, não, mas eu não me importei, não. Eu não me senti... eu não me senti vítima, não. Todo mundo já me conhece e tal. Negativo. A lei, pessoal, ela é de ação penal pública incondicionada. Constatado o abuso da autoridade, independe de qualquer condição. A vítima não precisa representar, não. Tá bom? Então, isso aqui é o que está constante aí também dentro da nossa norma. Abuso de autoridade. Bora para a próxima? Bora para o próximo ponto aqui. E o último ponto, né? Desse nosso bloco. A previsão expressa de ação privada subsidiária da pública na Lei 13.869 de 2019, né? Que é a lei aqui de abuso de autoridade. A previsão expressa de ação privada subsidiária da pública. Se sim, qual o prazo para exercê-la? A partir de quando esse prazo começa a contar? Olha aí, várias perguntas numa só, né? E ele traz, ó, sim, a ação penal privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contados da data que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Meu amigo, o Ministério Público ele tem um prazo para oferecer a denúncia, tá? Em face de uma conduta de abuso de autoridade. Mas o Ministério Público pode, por diversos motivos, não observar esse prazo. Ele está errado, ele tem que observar. Mas se ele não propor a ação penal no prazo cabível, e aí? O cara que se sentiu vítima do abuso de autoridade, ele pode entrar com ação penal privada subsidiária da pública? Isso aí está previsto na Constituição? Pode. E também na lei de abuso de autoridade, né? Principalmente, o que a gente está estudando aqui agora. Pode sim. Então, cabe sim a ação penal privada subsidiária da pública na lei de abuso de autoridade. Tá certo? Então, ele traz,
A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contados da data que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Então, qual é o prazo aqui da ação privada subsidiária da pública? Prazo de 6 meses. Belezinha? Então, pessoal, ó, nesse primeiro bloco aqui, é você lembrar, primeiro, o que pune aí os crimes de abuso de autoridade, né? O que é a lei de abuso de autoridade? São, né, ele define os crimes cometidos por agente público, tá? Por autoridades. O 2, em que situação as condutas descritas nessa lei constituem crime? Quando praticadas no MPB. MPB, mero capricho, prejudicar alguém ou beneficiar alguém, tá? MPB. E aí a gente vem para cá, ó. A gente vem para cá. A lei de abuso pune o crime de hermenêutica? Não, pessoal, porque a divergência ou má interpretação de determinada norma não pode ser considerado como abuso de autoridade, tá? Quem pode cometer o sujeito ativo? Qualquer agente público, servidor ou não. Qualquer agente público, servidor ou não. Ainda que sem remuneração ou transitoriamente. Aí a gente veio para cá. Qual a definição de agente público? Ele traz aqui, ó, aquele que exerce, ainda que transitoriamente sem remuneração. Ele traz nomeação, designação, tá? Emprego ou cargo público, tá bom? Ó, mandato, cargo, emprego ou função em órgão de entidade abrangidos pelo caput. Ela é de ação penal pública incondicionada e, para encerrar, cabe sim a ação privada subsidiária da pública, tá? Então aí a gente encerra esse nosso primeiro bloco aqui, trabalhando o crime de abuso de autoridade. Valeu, pessoal! Tamo junto, até o próximo bloco. Valeu! Fala você do YouTube, né? Não terminou ainda não, calma, calma lá. Estamos aqui encerrando o nosso primeiro bloco. Vamos começar outro bloco agora. E não vai beber água agora não. Precisa ir no banheiro agora também não. Segura, segura. Mas o café tá frio, segura um pouquinho. Eu vou trabalhar mais um bloco e aí eu vou dar um tempinho aqui, um intervalozinho de 5 minutos, nem 5 minutos. Vamos dar 3 minutos depois desse próximo bloco para vocês beberem uma água, tá aí no banheiro, rapidinho. Você que chegou agora na live, a live já estava rolando aí, já tinha começado. Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal do YouTube do Objetivo Concurso. Compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que vão fazer esse concurso, tá? E principalmente, conhecer o Objetivo Play ou conhecer aí os cursos isolados da plataforma do Objetivo Concurso, tá? Aqui você tem uma preparação real, uma preparação focada 100% na sua aprovação. Beleza? Tamo junto? Então, vamos retornar, vamos voltar aqui para a nossa aula, nosso segundo bloco. Depois desse bloco, tempinho para vocês aí beberem água no banheiro, tá bom? E aí a gente continua com toda essa dinâmica. Boa noite a todos, muito obrigado pela participação aí ao vivaço de todos. Tamo junto, vamos agora começar. Fala galerinha, show do Objetivo Concursos, professor GD na área, mais um bloco, abuso de autoridade, a gente já viu as formas, os ditames iniciais, como funciona essa lei de abuso de autoridade, né? Quando é que ela vai ser aplicada, a quem vai ser aplicada, qual a espécie de ação penal. Falamos também do prazo da ação privada e a possibilidade da ação privada subsidiária da pública. Então já trabalhamos muitos pontos aqui importantes, tá? E agora, pessoal, nós vamos para o flashcard número 8. Flashcard número 8. Ó, o que é que ele traz? O particular pode cometer abuso de autoridade, né? Vocês podem se deparar com uma perguntazinha dessa aqui na prova. O particular pode cometer abuso de autoridade? E aí, pessoal? Aí você vai botar, em regra, não. Eu não falei aqui que era absolutamente impossível o particular cometer abuso de autoridade. Eu não falei isso. Porque o particular ele pode cometer. Ele pode cometer o crime de abuso de autoridade quando? Quando, ó, for em coautoria, né? Quando houver coautoria ou participação com agente público, tá? Coautoria ou participação com agente público. Então, pessoal, ó,
O particular, em regra, não, tá? Mas se houver, por exemplo, o concurso de agentes, concurso de agentes com agente público, tá? Desde que ele saiba dessa condição do indivíduo de agente público, condição que é o elemento subjetivo, né? Beleza? Que é elementar do tipo. Então, desde que ele saiba da condição do agente público aí, de que ele é um agente público, ele vai também incorrer no crime de abuso de autoridade. Olha que interessante, um particular respondendo por abuso de autoridade. Vou dar um exemplo para vocês. Lembra daquele exemplo que o cara pegou, o policial pegou a mão, botou a mão aqui na cabeça do preso, puxou o cabelo do preso e mostrou para uma câmera lá de determinada televisão, de determinado canal televisivo. Então pegou aqui e mostrou lá para o jornalzão lá sensacionalista, aquele que só fala em desastre, né? Aí o policial pegou, mostrou lá na câmera. Imagina que o policial está mostrando na câmera lá a cara do bandido e um particular ajuda ele, segura também um pouco aqui ou segura as pernas, os braços, para que aquele marginal possa sair nas fotos lá, nos vídeos, né, da televisão. Tá bom? Eu estou falando assim porque é o tratamento que eu tenho, né, com esse tipo de gente que não presta. Então eu falo bandido, às vezes marginal, tá bom? Mas sem citar A ou B, tá? Sem citar A ou B e sem citar também a nada. É só uma referência, tá bom? Pegou aqui o que você não pode fazer. Por quê? Você fizer um ato desse, meu amigo, é abuso de autoridade na hora. Então hoje o polícia tem que saber trabalhar, tem que trabalhar pautado na lei, acabou. Sem se emocionar, meu amigo. Se se emocionar, já era, tá bom? Então trabalha pautado na lei que dá certo. Então o cara lá, particular, ajudou o policial, ou particular também responde por abuso de autoridade. Por quê? Porque ele agiu em concurso de pessoas com um agente público. Tranquilo? Então, há essa diferenciação quanto a essas duas condutas. Tá bom? Beleza? Então, quando cair para vocês, o particular pode cometer abuso de autoridade? Em regra, não. Salvo em coautoria ou participação com agente público. Então, cuidado com a questão de prova. Se a questão falar o particular, em nenhuma hipótese, pode responder por crime de abuso de autoridade. Tá errado. Porque há hipóteses onde ele pode responder pelo crime de abuso de autoridade. Tá bom? Então, cuidado com as questões absolutas. Exclusivamente, somente, jamais. Cuidado com as questões de cunho absoluto, tá? Elas são perigosíssimas. Beleza? Então, superada aqui a oitava questão, vamos, o oitavo item, né? Vamos para o nono. O que é que diz, pessoal, aqui? O que é que traz aqui para a gente o nono item? Então, o nono item traz o seguinte, ó. Os crimes da lei de abuso de autoridade podem ser praticados de forma culposa. Então, os crimes de abuso de autoridade podem ser praticados, pessoal, de forma culposa. E aí? A resposta é não, tá? Meu amigo, se eu tenho um fim específico de agir, que pode ser o quê, galera? Pode ser o MPB, mero capricho, por satisfação pessoal, prejudicar alguém ou beneficiar alguém. Se eu tenho que ter esse fim específico de agir, é impossível eu responder por um crime de abuso de autoridade na modalidade culposa. E aí eu falo com toda a propriedade do mundo, é impossível eu responder. Tá bom? Então, por exemplo, ó, não comete crime de abuso de autoridade o agente que deixa, pelo excesso de serviço e escassez de pessoal, de comunicar a prisão de alguém imediatamente, pois exige um dos 3 tipos de dolo específico. Agora, esse deixa aqui, pessoal, ó, esse verbo deixa é mediante o quê? Ele esqueceu mesmo. É mediante o quê? É mediante a culpa. Então, não houve dolo. Se ele deixa de comunicar à autoridade judiciária competente a prisão de determinada pessoa, aí não. Se ele deixa por dolo, aí não. Aí ele responde. Tá bom? Esse deixa aqui é quando é por culpa. Aí se for culposo, ele não vai responder. Porque não existe abuso de autoridade culposo. Tá?
devidamente preenchido aí seu fim específico de agir. Então, nona questão, gabaritão, resposta, ó, não. Beleza? Podemos ir para a 10. Vamos para a 10ª, né? 10ª question aí. Bora aí. 10ª question. O que é que tem na 10ª? Quais são os tipos de dólos exigidos no crime de abuso de autoridade? Galera, parece redundância. Parece redundância, mas é ênfase. Isso aqui é revisão. São os pontos principais da lei de abuso de autoridade. E nós vimos basicamente os principais pontos iniciais aí. A quem é aplicada a lei de abuso de autoridade, quando é aplicada a lei de abuso de autoridade, e vamos entrar mais para frente um pouquinho aí nas condutas principais, tá? A ação do abuso de autoridade é o quê? Ação penal pública incondicionada. Devidamente preenchido esses quesitos, eu tenho que ter um fim específico de agir? Tenho. Por esse motivo, existe o crime de abuso de autoridade apenas com a modalidade dolosa. Então, só existe abuso de autoridade aí, pessoal, mediante o dolo. Mediante o dolo. Não vai existir abuso de autoridade culposo. Porém, eu posso ter abuso de autoridade mediante uma ação ou mediante uma omissão. Geralmente, os omissivos são correspondentes à autoridade judiciária. Geralmente, a gente vai chegar nisso. Tá? Deixou de proceder de determinada forma. Ou então até o próprio delegado deixou de proceder de determinada forma, mas com dolo. Então, abuso de autoridade pode se dar com ação ou omissão? Pode ser omissivo. Nós temos condutas omissivas. Porém, não pode ser culposa. A conduta sempre vai ser dolosa, tá? Então, quais são os tipos de dolos exigidos no crime de abuso de autoridade? Primeiro dolo, pessoal, exigido: prejudicar outrem, tá? Então, dolo específico de prejudicar outrem. Se você simplesmente quer prejudicar outra pessoa. Você agora virou policial, né? E é aquele seu vizinho que tirava onda com a sua cara, aquele seu vizinho tirava onda com a sua cara todo dia, agora você vai se vingar. Eu quero prejudicar ele. E aí você incorre em qualquer dos itens dos crimes de abuso de autoridade. Houve um fim específico de prejudicar o seu vizinho. Ou você quer se beneficiar ou beneficiar outra pessoa, tá? Também vai incorrer no crime de abuso de autoridade, ó. Ou, por último, por mero capricho ou satisfação pessoal, tá? Então, você faz aquilo por mera satisfação pessoal. Ah, eu quero mesmo cometer aquele abuso, eu não vou avisar a família de ninguém que esse cara tá aqui preso. Eu não vou relaxar a prisão de ninguém que ali é um vagabundo, tá? Então, tudo isso é abuso de autoridade, tá certo? Relaxar a prisão a gente sabe que é do juiz, tá? Tô generalizando aqui, beleza? Então, deve ter o quê? O dolo específico de agir, a vontade livre e consciente de causar o dano no determinado indivíduo. Vamos lá. 11. Olha que legal. Quais são os 3 efeitos extrapenais da condenação, efeitos da condenação, por crime de abuso de autoridade? Então, quais são os 3 efeitos extrapenais por crime de abuso de autoridade, pessoal? E aí? Primeiro, torna certa, aqui eu não estou falando ainda, pessoal, de pena propriamente dita. Estou falando de efeito extrapenal. Ou seja, eu não estou falando da pena lá privativa de liberdade, que logicamente você vai pegar. Além dessas, quais são as consequências para quem comete o crime de abuso de autoridade? Primeiro, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimentos do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos. Então, ó, tornar certa a obrigação de indenizar, tá? Tornar certa a obrigação de indenizar. Então, aqui, de maneira geral, tá? Nós temos o quê? Nós temos aqui que esse efeito, ele é automático. Foi condenado pelo crime de abuso de autoridade, tem que tornar certa a obrigação de indenizar, tá? Indenização aí por danos cometidos aí no abuso de autoridade. Próximo, ó.
A inabilitação para exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. E ele traz, essa inabilitação ela não é automática e o indivíduo ele deve ser reincidente. É diferente, por exemplo, lá da lei que dispõe acerca da tortura, 9455 de 97. Lá, meu amigo, foi condenado por tortura, tá lascado. Por quê? Porque perdeu o cargo, emprego ou função e ainda fica inabilitado para o exercício de sua função pelo dobro do tempo da pena aplicada. Então, pelo dobro do prazo da pena aplicada, meu amigo, você vai ficar sem poder exercer aquele cargo, emprego ou função específico, tá? Então, aqui, galerinha, essa inabilitação para o abuso de autoridade, ela é diferente da lei de tortura, porque não é automático, não é automático. Deve ser motivado na sentença e o indivíduo deve ser o quê? Reincidente, tá bom? Vamos lá, 3, ó. A perda do cargo, mandato ou da função pública. Então, a perda do cargo, mandato ou função pública não é o quê? Não é automático, deve ser motivado. E deve ser também reincidente. Então, o que eu acabei de falar, né? Tanto a inabilitação, pessoal, quanto a perda, elas não são o quê? Elas não são automáticas, tá? Elas devem ser motivadas. Deve existir aí uma motivação legal para a sua atribuição. Tranquilo? Então lembra disso aqui na prova. Não esquece, pelo amor de Deus, tá? Senão eu vou dar uma surra em vocês. Surra de gato morto, até o gato miar. Já ouviu falar? Surra de gato morto até o gato miar, tá? É a surra que você vai merecer levar se errar uma questão dessa. Não erre. Abuso de autoridade nós vamos arrebentar, nós vamos sair lá na crista da onda, tá? Então eu quero que o concurseiro do objetivo aqui, ó, ele saia na crista da onda e não no caldo, né? Sai bebendo água, comendo terra, lá da prova não. Para sair na crista da onda, tirando onda, beleza? É você aí do objetivo concurso. Não tenha dúvida não. É assim que vai acontecer. Agora precisa que você se dedique, tá? Para esse objetivo. Vamos lá para a 12. O que é que a 12 diz, ó? A 12 traz a seguinte situação. Dentre os efeitos extrapenais da condenação por crime de abuso de autoridade, qual é automático? Então, ó, a gente acabou de ver. Só aqui um flash de memória. Qual é automático? Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, a indenização do dano é automático. Os demais devem ser motivados. Por que eu botei isso? Para você já criar, pessoal, aquela memória muscular, né? O que é motivado, o que é automático. Meu Deus do céu, e agora? É simples. Lembra, tudo deve ser motivado, exceto a obrigação de indenizar. Então, tudo é motivado, exceto a obrigação de indenizar, que é um efeito automático da sentença. Foi condenado por abuso de autoridade, é certo aí que você vai ter que tornar certa a obrigação de indenizar. Tem que indenizar o indivíduo que sofreu o abuso de autoridade. Tá bom? 13. Dentro dos efeitos da condenação por crime de abuso de autoridade, que exige a reincidência para serem aplicados, ó. Dentre os efeitos da condenação por crime de abuso de autoridade, que exige a reincidência para serem aplicados, a reincidência deve ser específica. Então vamos lá. Aqui, pessoal, é porque ficou uma formulação um pouco genérica, né? Mas vamos entender. Você sabe que, dentro das duas últimas hipóteses que a gente viu, inabilitação e perda da função pública, cargo e emprego, precisam ser o quê? Eles precisam ser reincidentes. Além desse fato de ter a obrigação de ser motivado, o cara deve ser reincidente. Mas essa reincidência, ela é específica ou não? Por exemplo, se o cara cometeu um crime de estupro e depois cometeu um crime de abuso de autoridade, essa reincidência por estupro, que não é da mesma natureza do abuso de autoridade, ela tem alguma relevância? E aí? A reincidência tem que ser específica? Tem que ser em outro crime de abuso de autoridade? E aí depois comete outro de abuso? E aí? Como é que funciona? Vamos lá. A inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos e a perda do cargo, mandato ou função pública
A reincidência deve ser específica em crime de abuso de autoridade. Olha que legal. Então, cometi um crime de furto, cometi um crime de abuso de autoridade posteriormente, dentro do período cabível do que eu considero reincidente ou não, eu não vou considerar para reincidência para fins do abuso de autoridade. Só considera-se reincidência para fins da lei de abuso de autoridade quanto aos efeitos extrapenais, a reincidência específica. Ele tem que ser reincidente em crime de abuso de autoridade. Entendeu? Tranquilo? Deu para pegar aí no vento, né? Deu para pegar tranquilamente. Vamos aqui para a última desse bloco, galerinha. Última do bloco. Quais as penas previstas ou quais as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nessa lei? E aí ele traz, ó, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e suspensão do exercício do cargo ou da função do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Então, eu posso ter essas penas aqui aplicadas ao indivíduo que cometeu o crime de abuso de autoridade, substituindo as penas de quê? As penas privativas de liberdade, tá? Então, eu posso, por exemplo, fazer com que o servidor preste um serviço à comunidade ou entidade pública, tá? Pelo prazo aí de 1 a 6 meses, tá? Beleza? Ele fala aqui de maneira específica, mas vamos trabalhar de maneira geral. O cara vai prestar serviço aí para determinada entidade pública, ao invés de ser preso, de perder sua liberdade por determinado tempo. Então pode haver essa substituição aí, de uma pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Beleza? Então fechamos esse bloco, galerinha. Tamo junto. Até o próximo bloco. Valeu. E você, pessoal do YouTube, vamos já continuar nossas aulas aqui, tá? Eu vou dar um intervalozinho pequeno de 3 minutos para você beber água e ir no banheiro. 3 minutos batido, ó, tá? Nada mais do que isso. Tranquilo? Tamo junto? Então, te espero, pessoal. Daqui a pouco, espera aí, 3 minutinhos. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20.000 aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50.000 oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala, galerinha, estamos de volta com tudo depois de um pequeno intervalo aqui com vocês. Continuando nossa parte aqui do crime, né, de abuso de autoridade, na verdade da lei que trata do abuso de autoridade, tranquilo? Então vamos lá, continuar aqui com os nossos blocos. Fala, galera, tamo junto, professor GD na área, mais um bloco para vocês. Continuando aqui os nossos tópicos relacionados a abuso de autoridade. Abuso de autoridade, professor, pelo amor de Deus. Então, questão número 15 aqui do flashcard, né? As penas restritivas de direitos só podem ser aplicadas de forma autônoma. Não. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Então, a gente tem muito, pessoal, quando nós pegamos aqui uma pena restritiva de direito, a gente pensa muito na substituição. Substituição por pena privativa de liberdade, tá?
mas ela não se dá apenas por substituição aqui. Elas podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Autônoma ou cumulativamente. Tá bom? Então, existe a possibilidade de troca? Existe sim, ó. Por exemplo, a 14 aqui que a gente viu lá em cima, tá? Nós podemos fazer a conversão da privativa de liberdade em restritiva de direito. Porém, qual é a regra geral? Qual é a regra geral? Que elas podem ser autônoma ou cumulativamente aplicadas, tá? Eu posso aplicar, então, por exemplo, uma pena privativa de liberdade mais uma pena restritiva de direito. Uma PPL com uma PRD, tá bom? Show de bola? Então, fechou aqui a 15, bem tranquilo. Vamos para a 16. As penas previstas nesta lei, serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. E aí, pessoal? Sim, o disposto nessa lei prevê que serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Galera, quando eu falo do crime de abuso de autoridade, o que foi que houve? Falei no crime aqui de abuso de autoridade nas suas modalidades. O que houve foi um desvio da função. Eu estou falando desvio, não é naquela classificação de desvio e abuso de autoridade, de abuso de poder, não. Eu estou falando de um desvio de quê, pessoal? De forma geral, tá? Então, é um desvio, ó, desvio negativo de função, tá? Então, quando eu falo que houve um desvio negativo de função, eu estou falando de desvio de maneira geral. Ou seja, ele não exerceu sua função da maneira prevista em lei. Então, houve uma espécie de desvio, ó, desvio negativo. Quanto às sanções aplicáveis, ó, esse desvio negativo, essa conduta negativa, vai resultar em responsabilidade, ó. Responsabilidade. Primeiro, administrativa ou disciplinar, né? Disciplinar. Responsabilidade, pessoal, civil. E responsabilidade o quê? Responsabilidade penal, tá? Então, quanto ao crime, né, a lei relacionada a abuso de autoridade, o indivíduo ele fica sujeito a todas as esferas de competência, tá? Competência. Então, ele fica sujeito a todas as esferas de competência, a administrativa e disciplinar, a civil e a penal, tá? Desvio de função negativa, responsabilidade. Esse desvio de função, claro, gerando, né? O que a gente está falando o quê? Abuso de autoridade. Abuso de autoridade, tá bom? Então, pega o bizu aí, ó. Pega toda essa sistematização e não esquece. Isso aqui cai demais em prova, pessoal. Atribuindo responsabilidade apenas a um setor, uma área específica, né? Apenas a responsabilidade penal, que é a mais conhecida de todas, ou então sobrepondo a responsabilidade penal às demais responsabilidades. Não. As esferas são independentes. É claro que pode haver comunicabilidade da esfera penal com as demais esferas, tá? Como forma de reflexo. Por exemplo, inexistência de prova, negativa de autoria, isso pode se refletir aonde? Lá na esfera civil ou administrativa disciplinar. Mas são esferas independentes, tá? Então não esqueça, são esferas que são independentes. Então, pegou aqui essas três esferas, lembram, pessoal? As penas previstas nessa lei são aplicadas independentemente de ter, por exemplo, já um procedimento civil lá aberto contra o indivíduo, ou um procedimento administrativo disciplinar, tá bom? Ainda assim, eu aplicarei o disposto nessa lei, tá bom? Beleza? Lembrando, pessoal, que quando eu falo aqui, ó, de administrativo disciplinar, eu estou falando do âmbito o quê? Eu estou falando do âmbito interno, tá? Da corporação. No civil, eu estou falando do quê? Eu estou falando de valores, né? Pecuniários, tá? Pagamento de valores.
E penal eu estou falando de penas, tá? Da aplicação das penas cabíveis, tá? Aplicação das penas cabíveis. Beleza? Então, 3 tipos de responsabilidade e todas elas são aplicadas ao caso concreto. Vamos para 17. Qual procedimento a ser feito quando se sabe das notícias de crimes previstos nessa lei que descrevem falta funcional? E aí, pessoal, qual procedimento a ser feito? Imagina que você sabe de notícias de crimes previstos nessa lei. Então você sabe que houve determinado abuso de autoridade. Você estava passando ali na rua e viu o policial realizando uma conduta estranha. Conduta essa que se configurava abuso de autoridade. Você, como um bom concurseiro, você foi lá e, opa, aquele policial ali estava cometendo abuso de autoridade. O que é que você pode fazer? Você vai informar a autoridade competente com vistas à apuração, tá? Então, se sabe de notícias de crimes previstos nessa lei, qualquer pessoa, a gente coloca aqui, ó, qualquer pessoa, tá bom? Pode informar o fato, tá? Então, qualquer pessoa pode informar o fato, tá certo? Então, lembra disso aqui da 17, beleza? Então, claro que, o que é que vem na prova? Que só pode informar o fato quem é diretamente vítima, ou então quem é representante, ou então quem é vítima indireta. Então ele começa a desenhar, pessoal, vários fatos inconcebíveis, tá certo? Não deixe sua atenção ser desviada aí por esses fatos. Pega lá, de maneira bem simples e direta. Qualquer pessoa pode informar o fato, tá? De maneira geral. Belezinha, vamos para a próxima, sem mais delongas, ó. 18. O que é que traz a 18 aí, galerinha? As responsabilidades civil e administrativa são dependentes da criminal. Olha aí, pessoal. Veja aqui, basicamente a mesma pergunta, só que de outra maneira. Isso aí costuma cair na prova de diversas maneiras. Então, eu gosto muito de fazer um misto delas. Não. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal, tá? Então vamos lá. As esferas a gente já viu, tá? A gente já viu aqui que as esferas são o que, pessoal? São independentes. As esferas são independentes, tá? Agora nós temos aqui uma observação bem grande, meu amigo. Nós temos uma observação bem grande acerca de 2 tópicos, ó. Primeiro tópico que ele traz, ó, existência ou autoria do fato, tá? Existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas em juízo criminal, tá? Então, ó, existência e autoria, tá? Ou seja, pessoal, inexistência do fato ou negativa de autoria. São os 2 pontos que, se resolvidos na esfera criminal, não podem mais ser questionados, tá? Não podem mais serem questionados na esfera civil, né? Na esfera civil ou cível, tá? Ou administrativa, tá bom? Então lembra disso aqui, inexistência de fato ou negativa de autoria. E ele traz quanto à existência do fato, quanto à autoria. Isso aqui são as 2 únicas hipóteses, onde eu tenho uma comunicação de um fato, de uma apuração na esfera criminal, trazendo influência para a esfera civil ou administrativa, tá bom? Lembra aqui desse exemplo que a gente trouxe. Então, ó, pega o não aí para você. Veja que foi basicamente o mesmo assunto, só que cobrado aí com outras palavras, tá bom? Vamos lá.
A sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito, faz coisa julgada em âmbito civil, exceto no âmbito administrativo e disciplinar. Então, ó, a sentença penal que reconhecer o ato ter sido praticado em qualquer que seja a excludente de ilicitude, tá? Ele traz, ó, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito, faz coisa julgada, tá? Que o estado de necessidade, que foi o primeiro, né? Faz coisa julgada em âmbito civil, exceto no âmbito administrativo e disciplinar. E aí, certo ou errado? Esses casos de excludente de ilicitude. Não. Faz coisa julgada em âmbito civil. Assim como no administrativo e disciplinar, a sentença que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Tá bom? Então, pessoal, lembra, ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito, faz coisa julgada em âmbito civil, exceto no administrativo? Não, porque ele faz coisa julgada em ambos os setores, né? Tanto no setor, pessoal, civil, quanto no setor administrativo, ó, disciplinar. Tranquilo? Então a gente pega muita teoria dessa parte aqui quanto ao que faz coisa julgada. Veja que há uma comunicação entre a esfera criminal e as demais esferas. Sendo que, em regra geral, tá? De regra geral, no todo, são esferas independentes, tá? Não esqueça disso. Beleza? Vamos aqui para a próxima, né? Próxima questãozinha aqui, ó. 20ª. Por depender da oitiva de testemunhas para sua comprovação material, o ato de submeter alguém sob sua guarda ou custódia a vexame. Eu dou exemplo desse vexame aqui, né? Você prendeu o indivíduo e aí você pega a cara do indivíduo e esfrega lá na câmera do canal de televisão lá que está filmando. Tá? Rapaz, você quer ver repórter? É só ir na porta de uma central de flagrante, meu amigo. Tá cheio de repórter lá para pegar, tá? Quem é que está sendo preso naquele momento. Aí você chega lá com um preso, esfrega a cara dele na câmera, meu amigo, abuso de autoridade na mesma hora. Por quê? Porque você causou vexame, ó. Então, ó, por depender da oitiva de testemunha para sua comprovação material, o ato de submeter alguém sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento ilegal não pode ser enquadrado como abuso de autoridade, sujeitando-se o autor apenas a sanções civil e penal? Não, pessoal, não. Essa situação está prevista como crime na lei de abuso de autoridade. A gente viu isso aqui. Tá? Então isso aqui é crime. Crime na lei de abuso de autoridade, ó. Crime na lei de abuso de autoridade. E eu falo sem medo de errar e com muita pesquisa, aqui é o crime mais cobrado, tá? Da lei de abuso de autoridade. Por quê, galera? Porque uma simples foto pode parecer, uma simples foto vazada, né? Ela pode gerar uma justificativa para que o militar responda por abuso de autoridade. Por quê? Porque ele pode dizer que aquela foto causou vexame, aquela foto causou o quê, pessoal? Constrangimento ilegal, tá bom? Então, por isso que hoje você não vê mais muita foto de preso como você via antigamente. Antigamente, direto, a gente via. Hoje não, tá? Porque tudo isso pode gerar abuso de autoridade, tá? Então, há existem algemas aí prendendo, tá? Hoje os agentes de segurança pública, infelizmente, essa é a realidade. 13. Constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei, tá? Constrangimento não autorizado em lei. Por que ele fala não autorizado em lei? Porque eu posso ter constrangimentos autorizados em lei. Por exemplo, o cara tá preso ali. É uma espécie de constrangimento? É.
Só que é um constrangimento autorizado em lei. Por quê? Porque o cara tem que cumprir a cadeia dele. Tá? Fez errado, fez algo errado, vai ter que pagar por aquilo. Então, o constrangimento mas é um constrangimento regulado por lei, tá bom? Beleza? Agora, se é porque ele está preso que precisa você, por exemplo, tirar fotos lá vexatórias dele, ou então querer escancarar ele para exposição pública, por exemplo, não, tá bom? Beleza? Então lembra disso aí para a prova. Detenção, pessoal, a pena, ó, detenção de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo da pena combinada à violência, tá? Então, fica muito atento aqui às formas de abuso de autoridade, tá? Beleza? Vamos que vamos. 21, o que é que ele traz aqui, ó? Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, constitui crime de abuso de autoridade, né? Sim. Isso aqui eu não esqueço quando eu era soldado, né? Tinha um indivíduo muito famoso, realizava ali pequenos furtos e tinha uma determinada tatuagem debaixo do braço aqui, né? E aí, meu amigo, foi preso determinado dia e os repórteres queriam ver aquela parte do corpo ali e o preso não queria mostrar. Olha que interessante. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir ou ter seu corpo ou parte dele exibida à curiosidade pública, constitui crime de abuso de autoridade? Sim, sim. Então, cabe perfeitamente nesse exemplo, né? Você não pode forçar, por exemplo, ele a mostrar essa tatuagem para os repórteres. Para o serviço público do sistema, claro que ele vai mostrar tudo, meu amigo. Tem que querer, não. Mas não é para mostrar para curiosidade pública, tá? Aí é diferente. Aí é onde o fumo entra, viu? É bom o militar aí, o policial, o guarda, seja lá o que for, ter muito cuidado nesses setores aqui, tá? Então eu trago aqui o inciso que traz essa situação. Beleza? Tranquilo? Então, galerinha, fechamos esse bloco por aqui. Tamo junto, até a próxima. Valeu! E você, galerinha do YouTube, meus queridos irmãos e irmãs aí, futuros aprovados, ó. Estamos aqui trabalhando a lei de abuso de autoridade, tá? Você que chegou agora, você que está aqui conosco, chegou nesse minuto, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal do YouTube do Objetivo. Curta, mete o dedo no like aí desse vídeo. Muito obrigado a todos vocês que estão ao vivaço. Conheça o Objetivo Play, conheça a plataforma do Objetivo Concurso. Eu tenho certeza que, meu amigo, experimentou, não vai mais querer saber de outra plataforma, porque aqui você vai encontrar tudo o que você precisa para ter a sua aprovação, tá bom? Os números falam por si só. Beleza? Tranquilo? Então, tranquilo? Vamos que vamos. Questão de número 22, continuar aqui a nossa bateria de questões. Combinado? Então vamos lá. Vou parar aqui e voltar. Vamos lá? 3, 2, 1. Fala, galerinha, show do Objetivo Concursos, professor GD na área. Vamos continuar nossa lei de abuso de autoridade. Esse é o último bloco dentro da nossa revisão geral. Lembrando a vocês que nossa revisão da lei de abuso de autoridade, ela comporta, pessoal, vários pontos isolados da lei de abuso de autoridade. Não é a lei de abuso de autoridade completa. Aqui é um resumão, flashcard. Ou seja, para você dar aquela revisada geral em cima do conteúdo. Tranquilo? Então a gente está dando ênfase no que mais cai em prova. E toda essa pesquisa eu fiz pessoalmente, pronto para que você possa chegar no dia da prova lá com um sossego maior. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, pessoal, a gente passa, né? Vamos para a 22. A 22 diz o seguinte, ó. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo, terá pena de multa. Então, vai ter apenas a pena de multa, pessoal, aqui. A decretação de condução
condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo? Não. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Então eu vou ter, pessoal, além da pena de multa, eu vou ter uma pena privativa de liberdade. Opa, pena privativa de liberdade. Tá bom? Então lembra disso aqui na hora da prova, pelo amor de Deus. O que é que nós temos aqui, ó? Condução coercitiva do testemunho investigado, manifestamente descabida, sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Tá? Então, cuidado. Existem crimes aqui correlacionados na lei de abuso de autoridade que são crimes próprios. É lógico que todos, de certa forma, são próprios, porque todos, o cara que vai cometer esse crime tem que ter o que? A condição de agente público. Isso aí, todos são próprios. Mas eu tenho alguns crimes com particularidades próprias. Por exemplo, existe o crime que só o delegado pode cometer. Existe o crime que só o juiz pode cometer. Existe o crime que só o agente penitenciário pode cometer. Então, existem crimes de abuso de autoridade que só determinadas pessoas podem cometer. Isso pode cair em prova? Pode. Por exemplo, trazendo que o delegado não relaxar a prisão é abuso de autoridade. Delegado que não relaxa a prisão ilegal é abuso de autoridade? Galera, delegado não relaxa a prisão. Quem relaxa a prisão é o juiz. Então, pode vir, como já veio muito pegadinha nesse sentido. Tá? Pegadinhas nesse sentido. Tá bom? Então, podem ser trabalhadas dessa forma. É bom ter bastante atenção para não cair nessas cascas de banana. Tá certo? Vamos lá. 23. Quais as penalidades previstas na lei de abuso de autoridade? A pena nessa lei sempre será de detenção e multa. Então, pessoal, ó, as penas relacionadas a abuso de autoridade serão de quê? Detenção mais multa. Então, não vou ter, por exemplo, pena de reclusão. E aí responde a próxima questão. Eu não tenho pena de reclusão aqui dentro da norma que trata do abuso de autoridade. Agora, não esqueça, pessoal, das consequências, ó. Eu tenho aqui são as penas privativas de liberdade e multa, mais as consequências que a gente viu lá no início. Quais são essas consequências aí? Inabilitação para cargo, emprego, função, tá? Mandato eletivo, etc. Tanto a inabilitação como a perda. Caso o indivíduo seja reincidente em crime de abuso de autoridade, reincidência específica. Eu vou ter a obrigação de reparar o dano, tá? Em todas as formas. É obrigação de reparar o dano, pessoal, de qualquer forma, de qualquer maneira. Tá bom? Beleza? Então eu vou ter aí diversos pontos a serem observados dentro da lei de abuso de autoridade. Tá certo? Belezinha? Então vamos lá. Vou colocar aqui novamente para vocês acompanharem, tá? Então, a lei que trata, pessoal, do abuso de autoridade é uma norma que está sendo bem trabalhada, bem debatida, e é importante que você, que vai entrar nessa área, claro, né? Por isso a preocupação nos editais, saiba, indo e vindo, né? Como diz o Matuto, indo e vindo aqui, tudo que está previsto nessa norma, tá certo? Então, ó, fechando aqui, vamos para 24. Existe a pena de reclusão nessa lei? Só para dar uma ênfasezinha maior, não existe pena de reclusão. Então, você pega a 23, 24, você já massificou, que só existe pena de detenção e multa, como pena de consequência direta, e não de consequências gerais ou indiretas, ó. As demais consequências, tá? Botei um maisinho aqui, tá certo? Então, lembra disso aqui, no dia da tua prova, com certeza vai te ajudar demais, tá? Vamos para o próximo ponto. O que é que tem aqui, ó? 25. O funcionário público exonerado ou aposentado pode cometer crime de abuso de autoridade? E ele traz, não pode, pois não está no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. E aí, ó, vamos lá. Funcionário público. Funcionário público. Aposentado, né? Isso aqui é um debate, viu?
aposentado. Funcionário público aposentado, pessoal, e aí, ele pode cometer o crime de abuso de autoridade? Em tese, não. Por quê? Porque o funcionário público aposentado, ele equipara-se a um particular. Ele é equiparado a um particular, tá certo? Agora, ele pode cometer, meu amigo? Pode sim, se ele tiver atuando em razão da função. Atuando em razão. Então, um guarda municipal, um policial militar aposentado, e ele está lá atuando em razão da função, e ele constrange determinado preso ali, né? Ele mora em frente à delegacia, está aposentado, mas ele constrange determinado preso a mostrar a parte do corpo. Bem, ele está aposentado, né? Beleza? Ou exonerado, também pode ser o caso, mas aí o que acontece? Ele está no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. No caso aqui, a pretexto de exercê-las. Tá? Então, o aposentado, tranquilo. Quanto ao exonerado, isso também pode acontecer com o exonerado, tá? Mas o exonerado, pessoal, aí ele já entra de maneira absoluta no campo do particular. Ou seja, ele é particular absolutamente. O cara que é aposentado, ele ainda leva o nome da graduação, ele leva o nome do serviço público que ele exerce. Policial civil, militar, guarda municipal, PRF, PF. Tá? O exonerado não. Isso aí foi coisa do passado, tá? Ele não leva mais esse nome aí relacionado ao que ele exercia anteriormente, porque ele não faz mais parte do convívio e nem daquela instituição, tá? Então, se cair na prova de vocês, você vai botar que não pode, tá? Não pode, pois não está no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Por quê? Porque ele perguntou de maneira geral. Funcionário público exonerado ou aposentado pode cometer? Não. Tá? Não pode. Tá certo? Só faltou aqui, né, para ficar que caberia recurso, né? Porque tinha que ter aqui não pode em regra, né? Não pode em regra, mas assim também tá correto. Tá bom? Tá correto. Beleza, porque ele explicou aqui, ó. Bora para 26, né? Questãozinha de número 26. Vamos lá. O que é que traz aqui a 26 pra gente? É considerado crime de abuso de autoridade submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso diurno. Olha aí, pessoal. Durante o período de repouso diurno, não, né? Na verdade, é crime de abuso de autoridade se fosse durante o período noturno. Noturno. Diurno, não. Tá? Só se fosse durante o período noturno. Então, ele diz aqui, não. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito, ou se ele devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Então, ó, submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, tá? Salvo se capturado em flagrante delito, ou se ele devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Então, o preso ele não vai ser obrigado a prestar seu depoimento, tá? Durante o período noturno, tá certo? Então ele não precisa prestar seu depoimento, na verdade, como ele é preso, né, interrogatório, durante o repouso noturno. A não ser que seja flagrante delito, tá? O cara está em flagrante delito, ele tem que ir prestar ali o seu interrogatório, seu depoimento. Por quê? Porque deve ser feita a lavratura do flagrante, tá certo? Deve ser feita a lavratura do flagrante. Beleza? É uma hipótese específica relacionada a esse caso. Ou, se devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Então ele diz, rapaz, eu tô aqui com o meu advogado e eu quero sim prestar essas informações, eu quero participar do interrogatório, ainda que seja à noite. E aí exime, tá, a autoridade que submeteu ele ao interrogatório do crime de abuso de autoridade. Tá bom? Então veja, pessoal, que está cada vez mais complicado, né, para trabalhar, tá? Então, crime de abuso de autoridade aqui. Bora aqui para a próxima, né? Próxima aqui, 27. É considerado crime de abuso de autoridade manter presos do mesmo sexo na mesma cela ou espaço de confinamento? Olha que interessante, ó. É considerado crime de abuso de autoridade
Manter presos do mesmo sexo na mesma cela ou no espaço de confinamento? Não, tá? Não. Quando ele fala preso do mesmo sexo, aqui dá uma confusão grande. Por quê, pessoal? Porque se você não entender bem a pergunta, ele falou algo normal. É crime de abuso de autoridade eu colocar homem com homem, mulher com mulher? Não. Crime de abuso de autoridade é se eu misturar. Ainda, pessoal, que eles sejam marido e mulher. Não pode misturar. Não pode. Imagina que chega lá na delegacia, tá? E aí eu deixo ele preso lá, eu deixo o indivíduo lá preso. Ele e sua esposa na mesma cela. Não pode. Tá bom? Não pode. Por quê? Porque não pode haver prisão de sexos opostos, tá? De sexos diferentes. Então ele traz a seguinte forma. É considerado aqui? Não. O que é considerado abuso de autoridade? Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento, tá? Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. E aí nós temos aqui a equiparação. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado e disposto na Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então aqui incorre nessa mesma pena, pessoal, de manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Ocorre nessa mesma pena aqui quem faz o quê? Quem mantém na mesma cela, ó, criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado. Tá bom? Então, a mesma coisa que colocar lá um homem ou mulher numa cela, é colocar 2 homens, né? Só que um homem, um mais velho, tá? E um adolescente, tá? Na cela. Então, botou um homem e um adolescente na cela, tá? Claro, um homem mais velho, lógico, tá certo? Que não seja adolescente. Também vai ser configurado abuso de autoridade. Então, tudo isso aqui, pessoal, quem está mais susceptível a responder por esse crime aqui de abuso de autoridade? Ó. Quem está mais? Quem está mais susceptível? O policial penal, o delegado de polícia. A polícia militar não está tão perceptível disso aqui, porque ela não vai determinar local de prisão. Ela vai prender. E aí a delegacia faz o papel dela. Tá bom? Bem como a polícia penal também faz o papel dela. Tá certo? 28. Constitui delito de abuso de autoridade cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar em que horário? Então veja, ó, pessoal, dentro da nossa Constituição Federal, no artigo 5º, ele traz as hipóteses onde eu posso adentrar na casa de outra pessoa sem o consentimento do morador. Então, posso entrar na sua casa sem o seu consentimento, se você for morador, tá? E aí nós temos flagrante delito, prestar socorro, desastre ou mandado judicial durante o dia. Aqui é como se ele limitasse um horário específico para o mandado judicial. A Constituição Federal nada diz, nada nos traz acerca de horários pré-estabelecidos que determinam se é ou não dia. Mas a Lei de Abuso de Autoridade trouxe para a gente aqui, ó. Então, constitui delito de abuso de autoridade, cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar em horário após as 21 ou antes das 5. Então, lembra, pessoal, ó, após as 21 ou antes das 5. Tá? Lembra dessa fórmula aqui, na hora da prova você vai se dar bem. Beleza? Então, ó, fechamos aqui, tá? Fechamos aqui 28 questões relacionadas à lei. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Relacionados, pessoal, vou limpar essa parte. Pronto. Relacionados à lei de abuso de autoridade, tá bom? Cada ponto, cada tópico especificamente trabalhando um elemento necessário para a tua prova. Então, fazendo, pessoal, o apanhado geral do que vimos aqui nas 28, tá? Eu gosto sempre de fazer esse resumão. O primeiro, que é a lei de abuso de autoridade, tá? Cometido por agente público. E ele traz em que situação constitui crime de abuso? Quando acontece o MPB, mero capricho, prejudicar alguém ou beneficiar alguém.
tá? Beleza. Passando disso, a gente viu a lei de abuso de autoridade pune o crime de hermenêutica? Não pune. A má interpretação não pode ser considerada abuso de autoridade, já que para ser considerado abuso de autoridade é necessário que haja o dolo, tá? E aí eu botei aqui, quem pode ser sujeito ativo? Praticamente todos, né? Todos os indivíduos relacionados a agente público, ainda que transitoriamente. O que ele traz aqui na definição legal também de agente público, tá? Qual tipo de ação? Se cair na prova de vocês, ação penal pública incondicionada à representação. Próximo ponto, previsão de ação privada subsidiária. É possível ação privada subsidiária da pública na lei de abuso de autoridade? É possível sim, tá? Tá aqui. Então, ação privada subsidiária da pública é possível. O particular pode cometer o crime de abuso de autoridade? Pode. Sim, concluiu com um agente público, tá? Sabendo dessa situação de agente público do outro, tá certo? Então, o particular pode nesse caso. Mas, em regra, não. Isso aqui é uma exceção que a gente traz, tá? Beleza? E passando aqui, ó, a gente faz aqui um apanhado geral quanto à questão das obrigações, né? Os efeitos extras penais, que a gente viu, dentre outros tópicos a serem, né, revisados aí por vocês no material. Então, o material, pessoal, ele está bem completo, está bem detalhado, bem trabalhado, tá? O que é que você pega agora o flashcard, dê uma lida geral nele de novo e vai respondendo aí na cabeça. Vai vendo as perguntas e, antes de olhar para a respostazinha ali, vai tentando dar uma resposta você mesmo aí na tua cabeça. Isso aí vai te ajudar, tá? A puxar sempre uma memória um pouco mais cirúrgica. Tranquilo? Então, galerinha, muito obrigado pela presença de todos. Valeu e até a próxima. Fala, minha tropa do YouTube, professor GD na área. Vamos que vamos, continuando aqui. Estamos encerrando, na verdade, né, esse nosso tópico. Encerrando aqui mais um show de conhecimentos dentro da Lei de Abuso de Autoridade, trabalhando os pontos principais, né? Aqueles pontos de ênfase dentro da nossa prova, tá certo? Dentro do nosso conteúdo. Muito obrigado, pessoal, pela participação de todos. Tira foto aí do GD, me marca nos stories, tá? Segue o professor Giovanni Dias, segue o Objetivo Concurso, se inscreva no canal e vem fazer parte do time que mais cresce no Brasil, tá? Os aprovados aqui que estudaram com o Objetivo Concurso. Valeu, até a próxima, tamo junto. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concurso. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concurso. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play.